Olá, estamos começando mais um Porteira Aberta e hoje nós vamos apresentar o Instituto Pensar Agro, o IPA. E para conversar com a gente tem o Nilson Leitão, que é presidente do Instituto Pensar Agro. Senhor Nilson, muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho de tempo para vir conversar conosco. Quero agradecer muito, é uma satisfação enorme conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio falar com vocês, Léo. Obrigado. Senhor Nilson, vamos começar. Eu quero primeiro falar um pouco da relação do senhor com o setor. A gente sabe que o senhor tem uma carreira na política, na gestão pública grande, relevante, mas quanto ao setor do agronegócio, como que se deu essa ligação? Na verdade, eu acho que nasce essa relação minha com o setor do agro ainda na situação de prefeito de Sinop, né? Nós vivíamos ali uma transição econômica. Sinop era o maior polo madeireiro da América Latina e a nossa, quando nós realmente começamos a participar do agro, foi pelo lado contrário, ou seja, foi pelas operações ambientais que houve naquela região, na transição do setor madeireiro para o setor da agropecuária, onde precisava ter um incentivo do governo, e à época não teve esse incentivo, ao contrário disso, fechamento da indústria madeireira, e tudo isso fez com que nós, que administrávamos a cidade na época, começou a entender um pouco melhor todo esse sistema do setor produtivo e todas as suas dificuldades, né, todas as suas demandas, né, do licenciamento ambiental, problemas de estrada cada vez com mais dificuldade na nossa logística, mas da produção em si, todas as dificuldades que o setor produtivo tinha. E naqueles 8 anos foi o que nós vivemos, né, naquele período, cidades vizinhas todas também com a mesma característica, e depois disso me tornei deputado federal. Quando eu chego na Câmara Federal, eu já chego defendendo esses temas, defendendo o setor, sem pedir autorização para ninguém. Foi uma decisão pelo que eu vivi, pela minha experiência de prefeito, vendo regiões que precisavam crescer, que tinham um potencial de desenvolvimento enorme, vendo que o crescimento e a produção da agropecuária melhorava a vida das cidades e das pessoas, dava oportunidade de emprego e renda, e às vezes o Estado brasileiro se comportava contrário a esse desenvolvimento por detalhes ideológicos, outros temas. Então, eu acabei sendo talvez um dos maiores defensores aí do setor dentro do Congresso Nacional, por isso me tornei líder da oposição na época e logo em seguida presidente da maior frente do Congresso Nacional, que foi a Frente Parlamentar Agropecuária, num pouco período de mandato que eu estava no Congresso Nacional. Então, essa participação me colocou como talvez o recordista de apresentação de propostas e projetos para o setor da agropecuária. Fui relator da CPI do INCRA da FUNAI, enfim, a proposta da Fundo Rural, eu sou autora, a ex-ministra Tereza Cristina era relatora, e, enfim, tantas propostas e projetos para melhorar e dar eficiência no setor da agropecuária brasileira. Isso acabou me inserindo aí no cenário nacional, nesse debate nacional da agropecuária do Brasil. Perfeito, maravilha. Falando agora especificamente do Instituto Pensar Agro, eu queria que o senhor comentasse, trouxesse para a gente a necessidade da criação do Instituto e quais as principais ações do Instituto frente ao agronegócio. O Instituto Pensar Agro ele nasce para ser essa retaguarda da Frente Parlamentar Agropecuária. Ele nasce foi criado aí por associações e entidades do produtor rural, e depois ela cresce, o Instituto cresce, trazendo a agroindústria para dentro desse projeto, né? E a partir daí se torna aí uma entidade única do Brasil e um case para qualquer lugar do mundo, né? Eu estive há poucos dias na Argentina para apresentar esse modelo nosso, que hoje o setor produtivo da Argentina sofre por falta dessa retaguarda, desse amparo, dessa vacina, né, contra governos que querem aumentar impostos ou demandar contra o setor da agropecuária. O Instituto Pensar Agro, ele trabalha nessa retaguarda da frente parlamentar na área técnica, com estudos técnicos para tentar dar eficiência à nossa legislação, desburocratizar nossas leis, fazer com que o nosso congressista entenda mais o setor. O parlamentar brasileiro, e não é diferente de muitos lugares do mundo, ele se elege com o eleitor urbano, onde está a massa do eleitor. Então, ele quase não tem uma bandeira dos temas rurais. A bandeira dele está nos temas urbanos,
né, que se trata, às vezes, da saúde, da educação, da segurança, que é muito importante, mas deixava de lado quase que totalmente as demandas da área rural, que é muito importante para um estado como o nosso, de Mato Grosso, por exemplo, que precisa muito de um parlamentar, de legislações modernas, da eficiência da lei, para poder evoluir, mas também precisa de orçamento, precisa de recursos públicos para melhorar o nosso crédito, para melhorar o seguro rural, para melhorar a nossa logística, e tudo isso era debatido, é debatido dentro do IPA, em conjunto com a frente parlamentar, onde nós atraímos as demandas, os problemas, mas também mandamos para o nosso parlamentar aquilo que a gente consegue atrair de cada região, de cada base que acontece tudo isso, para poder encaminhar para frente. Então, esse trabalho do IPA é um trabalho de retaguarda, é um trabalho de assessoria, né, mas com uma equipe técnica de primeira qualidade, com 48 entidades trazendo suas demandas de todos os setores do agro, por isso tem essa beleza. Porque dentro do IPA você tem entidades que são, às vezes, conflituosas, antagônicas em algum tema. Por exemplo, o produtor de café com a indústria de café. Pode ter temas que vai ser conflituosa, né? A associação do produtor de soja com as trading. Então, ambos estão lá dentro do IPA, vão, às vezes, se confrontarem com algum tema, mas isso não é um problema, é uma solução, porque você começa a melhorar o debate, enriquecer o debate e harmonizar aquilo que pode ser uma agenda única do setor e aquilo que pode ser uma peculiaridade setorial de um de outro, que pode ser discutido com toda clareza, toda franqueza, porque o objetivo maior é o setor como um todo, é o Brasil. Perfeito. É principalmente abrir o diálogo, né? Senhor Nilson, um dos assuntos que o IPA teve importante participação foi a questão dos agrotóxicos, da liberação, né, dos defensivos agrícolas, da liberação de alguns novos rótulos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão, né, quais os pontos que a gente precisaria analisar e qual é o andamento que isso teve, e principalmente a ação do IPA. Olha, primeiro, deixa eu fazer uma correção. O que a imprensa muito fala, às vezes, alguns setores, não todos, é exatamente liberação de mais agrotóxicos. Não é isso a lei. A legislação que nós queremos para o defensivo agrícola, para o agrotóxico, primeiro explicar por que tem que usar agrotóxico, por que o Brasil precisa de agrotóxico. O Brasil e o mundo inteiro precisa de agrotóxico. Se eu te falar que o Japão, que é um país hiperdesenvolvido, de primeiro mundo, que tem aí um critério enorme com o alimento, com a produção de alimentos, com o uso do alimento, o Japão usa mais agrotóxicos que o Brasil. O Brasil é o sétimo nessa hierarquia e, em alguns critérios, chega a ser o 12º no uso. A diferença do uso do agrotóxico no Brasil, por exemplo, na Europa, é que no Brasil não tem neve, né? É muito raro a região que neva pouco. O Brasil é um país tropical que tem sol o ano inteiro, seca 6 meses, chuva 6 meses. Então, a produção de alimentos aqui, ela concorre com a produção de insetos, de pragas e tudo mais. Tudo que você vai produzir em escala, imagina uma produção de mamão em escala, numa propriedade aí de 10 hectares, 20 hectares. Você não tem como, se você não colocar o defensivo agrícola, concorrer com a praga e com o inseto. Ele vai comer aquele mamão antes de você colocar ele na prateleira do supermercado. Então, aquilo não vai ter uma renda econômica com aquilo. Então, a necessidade do uso defensivo agrícola, ela é, no Brasil, mais importante que qualquer país. O que nós queremos fazer com essa lei? É fazer com que essa lei seja modernizada. Hoje, para aprovar um uso de um novo produto, que é mais moderno, que tem mais eficiência e que pode fazer menos mal para qualquer tipo de uso dele, demora, às vezes, 10 anos para ser aprovado. Então, hoje, os Estados Unidos, a Europa, a América do Sul, a Argentina aqui do lado, ela já está usando o produto atualizado, moderno, experimentado por último, ou seja, nós ainda estamos usando produtos da década passada. Então, é claro que isso é pior do que alguns colocam. Nós vamos modernizar o uso desse produto, que não há como produzir sem ele. Nós não temos possibilidade de produzir alimentos em escala, estamos entre os 3 países do mundo em exportação de alimentos, né? Então, não tem como você produzir em escala se não tiver o defensivo agrícola. Aí a legislação ela trata disso, da modernização. Criaram várias burocracias para não aprovar novos produtos, e que é um erro enorme isso, e o Brasil está atrasado. É um país moderno em tecnologia, em produção, e atrasado no uso
do defensivo agrícola. Então, a legislação trata justamente disso, da eficiência, da aprovação e da autorização de produtos novos, não de dosagem maior de uso, mas de produtos novos, né? Se tem remédio novo para dor de cabeça, eu quero o mais moderno. Eu não preciso continuar usando o remédio de 1970, 90 ou de 2000. Então, esse é um grande erro, é um equívoco, é um debate ideológico desnecessário e é necessário aprovar a nova lei de defensivo agrícola. Perfeito. Reforçando, o senhor comentou da neve. A neve é tida como um defensivo natural, nós não temos essa parte aqui no Brasil, e algumas moléculas dos defensivos são biológicos, como o senhor falou, são mais modernos, então vai de encontro com essa ideia de reduzir a utilização de alguns defensivos na lavoura, então realmente é uma preocupação importante. Esse projeto não foi aprovado. Tem segunda chance? A gente tem outras oportunidades? É uma pauta nossa, foi aprovado na Câmara Federal, é o lugar mais difícil, com mais de 304 votos, uma luta enorme da Frente Parlamentar da Agropecuária, dos nossos parlamentares, e eles tiveram a coragem de enfrentar o assunto porque quer defender a verdade e o que é bom para o Brasil. E foi aprovado na Câmara, está no Senado, e agora no Senado Federal uma nova luta para que possa ser aprovado e ir para a sanção presidencial. Seu Nilson, continuando a nossa conversa, a gente estava falando de algumas ações desenvolvidas pelo IPA, né, participações importantes do IPA. Uma outra pauta é a autonomia dos frigoríficos em contratar o fiscal, que antes era do CIF, né? Gerou alguma polêmica sobre isso, o fiscal ficava lá, ele era contratado do governo, mas trabalhava dentro do frigorífico. Eu queria entender qual foi a participação do IPA, como foi essa decisão, por que ela deve ser comemorada pelo setor. Na verdade, hoje nós temos uma legislação que é um pouco arcaica. Isso se chama o projeto de lei do autocontrole, né? O mundo inteiro, a agroindústria, trabalha sob a confiança. O Brasil tem mania de trabalhar com a desconfiança, né? A Constituição diz que todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Mas, na prática, o Estado brasileiro acaba trabalhando num modelo em que todo mundo é culpado até que prove ao contrário. E isso é um atraso para o setor que precisa produzir. Então, quando você tem um fiscal full-time, o tempo todo dentro de uma agroindústria, acompanhando para e passo como se produz aquele alimento, é uma coisa quase que muito chata, uma coisa que não colabora para o desenvolvimento dessa indústria. Então, além dessa decisão estadual, o autocontrole é um projeto que foi aprovado na Câmara Federal. O autocontrole dá autonomia ao empresário para poder fazer todo esse trabalho, toda a sua produção, e é claro que ele vai ser fiscalizado. O que não precisa é o fiscal do Ministério da Agricultura, o fiscal do Estado, está dentro da indústria, da agroindústria, acompanhando para e passo do que está acontecendo. Isso tem os dois lados da moeda. O lado da não confiança no nosso setor produtivo, que é um setor modelo para o mundo, e o outro lado acaba criando uma intimidade entre o fiscal e o próprio empresário, que vai chegar no meio do caminho disso, não vai servir para nada aquela fiscalização, devido ao relacionamento que se cria. É um jogo do perde-perde. O fiscal, ele fora disso, ele participando, ele estando dentro desse novo programa, que é o autocontrole, ele vai fiscalizar com altivez, com responsabilidade, com respeito que precisa ter, e não com intimidade e relacionamento do dia a dia, e às vezes inibindo o desenvolvimento de uma indústria, dependendo da condição do fiscal. Então, é um assunto que o Brasil precisa virar a página, o mundo inteiro trabalha assim, com o autocontrole. Quem tem que controlar a qualidade, quem tem que controlar a sanidade do seu produto é quem produz. O país, o Estado, ele tem que fiscalizar nos momentos certos disso, dando toda a confiança ao empresário do que ele está produzindo. Essa é a grande diferença de um produto para o outro. Então, eu sou totalmente favorável de que haja o autocontrole, e o controle tem que ser feito por quem produz. E o Estado brasileiro fiscaliza nos momentos corretos, não o tempo integral. Perfeito. Isso cabe também à responsabilidade da indústria. A maioria das indústrias são assim, não teria por que ser diferente com a indústria da carne. Senhor Nilson, eu escuto o senhor falar muitas vezes que, aqui mesmo o senhor comentou que nós somos um dos agros mais modernos do mundo, a gente tem uma produtividade excelente, o Brasil é referência no agronegócio para o mundo todo, mas ainda discutimos pautas arcaicas, antigas.
Uma delas, a regularização fundiária. Queria que o senhor trouxesse um panorama para a gente entender melhor esse tema, essa pauta, e o que o Brasil pode buscar para melhorar isso, para modernizar isso. A modernização disso vai estar na tecnologia, investimento, né? Precisa de apoio internacional para isso cada vez mais. O Brasil é um país continental. O Brasil não é só a Amazônia. O Brasil é um país que produz em todos os estados brasileiros, né? Então precisa ter uma lei mais clara, mas também precisa ter segurança jurídica para todo mundo, para o pequeno produtor, para o médio produtor e para o grande produtor, porque é só assim que nós vamos conseguir cada vez mais convencer o mundo que nós somos ainda mais necessários, mas precisamos resolver os problemas que o Brasil ainda tem nas questões fundiárias. E resolver o problema na questão fundiária, você não joga isso a favor de um grande proprietário, não. Você tem que começar pelo pequeno proprietário, o pequeno produtor rural. Ele tem que ser o primeiro amparado. O Brasil tem 5,5 milhões de propriedades rurais. E 4,5 milhões de propriedades ainda vivem na pobreza, dependendo inclusive de incentivos do governo, de auxílios do governo para sobreviver, para comer. Então nós temos em 4,5 milhões de propriedade, nós temos a terra, nós temos a mão de obra, nós temos o clima perfeito para produzir, mas não produz para poder dar pelo menos a subsistência para essas famílias. Então é necessário um grande programa para isso, mas para se ter um grande programa, você precisa ter na terra a pessoa com a sua segurança, com a sua dignidade. Essa pessoa tem que ter o título da sua terra. E ela pode usar esse título para buscar ainda mais crédito barato, buscar apoios, buscar convênios, buscar facilidades para a sua vida e também ter o direito de ser o dono de direito e de fato da sua propriedade rural. Então, a regularização fundiária é uma necessidade, ela não pode ser tratada de qualquer jeito, tem que ser ouvido todas as comunidades, cada localidade, tem que envolver a sociedade nisso tudo, é claro, para não cometer os erros de entregar também uma área pública nas mãos de pessoas que não têm nenhuma peculiaridade com aquela terra ou que são pessoas que são de má fé, né? Às vezes até criminosos. Então, todo cuidado para isso, ter a regulação fundiária passando por todos os crivos, mas precisa destravar tudo isso, usar tecnologia, usar o que nós temos hoje de satélite, usar tudo o que puder de ferramentas modernas, mas precisa ter a segurança jurídica do direito à terra. Perfeito. Eu queria só que o senhor fizesse um link com essa questão da regularização fundiária e com o marco temporal da cessão de terras. Qual é a relação desses dois? O marco temporal que discute na Câmara Federal é o marco temporal das áreas indígenas. Certo. O que é isso? Na Constituição de 1988, está escrito de que o índio que estava naquela área, naquele mês da Constituição, em agosto de 88, aquela terra é indígena. Se ele não estava naquela área, aquela área não é indígena. O que existe é uma dúvida sobre a interpretação desse assunto. Então, por isso que ainda continuam debatendo esses temas. Eu sou favorável de que haja um grande plano diretor das áreas indígenas do Brasil, do quilombola, que atenda às áreas indígenas, que precisa ser ampliada as suas áreas, dentro da sua legalidade, né? Se aquelas áreas que precisam ser ampliadas, elas são de propriedades rurais, que está documentada, ela precisa ser legitimada nisso, ela precisa comprar essa área do produtor rural, ela não pode ser tomada, mas não pode deixar de atender aquelas áreas que precisam ser ampliadas. O que não pode hoje é ter uma expropriação. Então, o marco temporal ele vem para dizer o seguinte: olha, vamos resolver em que data será, de fato, o momento em que não terá mais demarcação de área indígena, e a briga justamente é essa. Vai deixar o índio na mão? Não, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Dá para amparar a necessidade indígena, que hoje ocupa quase 14% de todo o território nacional, mas não dá para expropriar também do produtor, do proprietário rural, tomando dele sem direito a nada. Precisa ter esse meio termo, mas precisa ter um marco temporal na história, dizendo quando será essa data onde não mais terá novas inovações em áreas indígenas. Porque senão daqui a 100 anos ainda estaremos discutindo, já se passou 500 anos. Então, precisa ser discutido isso com muita tranquilidade, com muita transparência, né, e com muita franqueza.
né, com muita lealdade a toda a população brasileira, independente se ela é branca, se ela é índia, se ela é negra. Precisa ser uma conversa franca, protegendo a todos. Perfeito, senhor Nilson. Mais uma vez eu peço licença ao senhor, porque nós vamos ficar por dentro das principais notícias do setor agrícola com o nosso quadro Minuto Agro. As exportações de carne bovina brasileira atingiram números históricos para o mês de outubro. Só durante o mês passado, o Brasil embarcou 188 mil toneladas de carne bovina para o exterior. No comparativo com outubro de 2021, o montante representa um crescimento de 114%. Com esse desempenho, o volume de carne bovina exportados pelo Brasil anualmente também deverá ter um novo recorde, que já foi estabelecido no ano de 2020, contabilizando 1,72 milhão de toneladas. Já no acumulado deste ano de 2022, até outubro somente, já foram exportados 1,69 milhão de toneladas. A previsão em volume de carne bovina exportadas no fechamento do ano deve atingir o patamar de 1,9 milhão de toneladas. E o Brasil lançará o Programa Rural Sustentável na COP27. Pensando no fomento da agricultura de baixa emissão de carbono, a comitiva brasileira fará o lançamento oficial do Programa Rural Sustentável Amazônia, durante a 27ª Confederação das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece no Egito. A apresentação deverá acontecer na próxima sexta-feira, dia 11, a partir das 11h40, horário de Brasília, no mini auditório do consórcio da Amazônia Legal. O projeto visa melhorar a gestão de terras e das florestas por parte dos agricultores para contribuir com o desenvolvimento sustentável, conservação da biodiversidade, redução da pobreza e fortalecimento da agricultura de baixa emissão de carbono. Cerca de 84 milhões de dólares foram desembolsados por meio do financiamento do clima do Reino Unido e englobará mais de 250 municípios brasileiros da Amazônia Legal em uma área de mais de 1,7 milhão de quilômetros. E o preço do leite pago ao produtor recua em Mato Grosso. O preço do litro do leite pago ao produtor praticado em Mato Grosso demonstrou um recuo quando comparado aos preços praticados durante o mês anterior. No entanto, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, afirma que mesmo com a queda, os valores praticados nesse mês de outubro de 2022 possuem um incremento de 37,84% frente ao mesmo mês do ano passado. Produtos derivados do leite, como a mussarela, também apresentaram queda na ordem de 11,37%. Vale ressaltar que o custo operacional total, ou seja, o índice que mede o custo de produção de leite, também recuou no último trimestre de 2022 cerca de 6,43%, obtendo a média de R$ 1,61 por litro. Essas foram as notícias de hoje. Para continuar acompanhando o Minuto Agro, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu te vejo por lá. Estamos de volta com o programa Porteira Aberta e nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista para acompanhar uma reportagem super importante. A Nuffield é uma empresa inglesa que conecta pessoas a valores comuns e papéis significativos no agronegócio, promovendo a troca de conhecimento prático a partir de programas que envolvem excelência na produção, distribuição, gestão e comunicação no setor. Todos os anos, a empresa recruta profissionais e estudantes de diferentes setores do agro ao redor do mundo, para desenvolver pesquisas que impulsionem o setor. A Nuffield é justamente isso. A nossa ideia é conectar as pessoas para facilitar uma troca de conversa franca, troca de ideias e experiências aí de todo mundo. Então, o fato da gente poder, finalmente, depois da pandemia, parar e se encontrar pessoalmente de novo, nossa, isso é muito valoroso. Eu estou vendo aqui de todos os lados as trocas de ideias, novas conexões, pessoas contando o que deu certo, o que não deu certo nesse último ano, que foi tão difícil, né? Então, eu estou bem contente aí que foi um evento que a gente pôde não só receber os amigos, mas também conhecer pessoas novas que estiveram aí conhecendo o nosso trabalho, e especialmente compartilhando um pouco da nossa experiência como scholar, né, ao longo da nossa jornada da Nuffield. A empresa apresenta anualmente os resultados de cada pesquisa em uma reunião em que os chamados scholars têm a oportunidade de trocar conhecimentos, confraternizar e discutir e lançar novos projetos. A gente trouxe informação de fora para divulgar aqui dentro do Brasil e divulgar o nosso setor. É isso que a gente procura fazer, é realmente habilitar pessoas que
tenham experiências e vivências lá fora que sejam significativas e que possam fomentar então depois o crescimento e o desenvolvimento da comunidade ao seu redor. Depois de tanto tempo aí na pandemia, né, a gente voltar pela primeira vez presencial é muito importante. A Nuffield é transformar pessoas através da agricultura e transformando a agricultura através de pessoas, né? Então a gente tem um contato aqui pessoal, bater um papo, poder ver as pessoas que a gente viu tantos anos durante a câmera, você, a Júlia aí. Então é bem legal a gente poder ter essa experiência de novo, contar nossas experiências tão ricas que são a Nuffield. Então é muito bacana isso aí e poder voltar ao evento presencial. O meu tema, eu sou Scholar de 2018. O meu tema foi em cima de fertilidade de solo, nutrição de plantas e saúde de solo, como que o produtor vai tomar decisão no futuro e o que a gente aprende com outros países. Então eu, no meu negócio particular, a gente é dono da Riversolo, que é um laboratório de análise agrícola, e a gente é produtor de café, abacate e lúpulo. Então a gente tem os dois braços. E aí com isso eu queria entender sobre fertilidade e manejo de solo mesmo, todo, como seria no futuro. E aí a Nuffield trouxe uma visão extremamente ampla para mim, que veio mudando muito o nosso modelo de negócio e mudando muito a nossa cabeça, né? A nossa cabeça, tanto como empresário mesmo no laboratório, como produtor. E como você comentou, tem essa foto até aqui atrás, que essa foto é uma plantação de arroz na Filipinas. Bacana. E isso daqui foi um momento muito marcante para mim, porque em 2 semanas, na primeira semana a gente estava no Japão, numa estufa de vidro que tinha, inclusive, atmosfera controlada, então a proporção dos gases era controlada dentro daquela estufa para produzir a melhor qualidade possível daquele tomatinho, que era a coisa mais linda do mundo. Só que aquilo ali era para um mercado de altíssimo valor agregado que quer pagar por sustentabilidade, rastreabilidade, pela aquela qualidade toda. E 1 semana depois, a gente achou que aquilo era a solução, né? E 1 semana depois a gente foi na Filipinas, onde a gente estava vendo o plantio de arroz com tração animal ainda. Onde esse cara estava preocupado em comer o volume que ele precisa de alimento. Então assim, ele está muito pouco preocupado ainda com a sustentabilidade, de onde veio. Ele está preocupado em suprir a necessidade básica dele de alimentação. Então quando você vê isso em 2 semanas seguidas, você vê que não existe certo e errado. Você existe 2 mundos em paralelo ao mesmo tempo. Existem necessidades diferentes. Existem vontades diferentes. Já tem uma coisa que dá certo, uma abertura. E daí eu vejo que a gente consegue muita coisa, assim, já aprofundo nas conversas onde precisa ir. Não tem aquele medo, é educado, mas não tem aquele medo de cutucar, de falar da sua opinião. Atualmente, a Nuffield já recrutou mais de 200 scholars ao redor do mundo e 16 aqui no Brasil, que exploraram o autoconhecimento e auxiliaram no desenvolvimento de lideranças do pensamento local, nacional e global no setor do agronegócio. Vamos aí entender quais as soluções, falar as coisas boas, falar os problemas e pedir ajuda para esses problemas. Falando em pedir ajuda, queria que você convidasse as pessoas para se inscreverem, para conhecerem a Nuffield e patrocinadores. Então, quem pode entrar em contato com a Nuffield? Exato. Qualquer um que for do setor de agro, que estiver na cadeia do agro, produtor, consultor, pessoas que trabalham em multinacionais, pequenas empresas, você que é empreendedor do agro, tem uma startup, qualquer pessoa pode participar. Entra no site www.nuffield.com.br. Lá vai ter as informações para ser um associado ou para participar do programa. Ou se você que é uma empresa e quer investir, vai estar lá as informações também. Então, eu também estou à disposição. Então, muito obrigado. Eu acho que agradeço. Seu Nilson, para a gente continuar a nossa conversa, as mais recentes ações do IPA foi quanto ao PL de número 2044 de 2022, que autoriza realizar a mistura obrigatória dos combustíveis e controle de qualidade desses próprios produtos. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho do que se trata esse PL? Na verdade, ele dá a oportunidade aí de poder melhorar a nossa legislação em relação ao uso do combustível, né? Nós temos hoje diversificação no nosso combustível, nós temos hoje um grande trabalho na área de etanol, de milho, do etanol de cana, que vem crescendo muito, é um case ambiental para o mundo. O Brasil é o único país de fato com energia limpa e nós precisamos avançar cada vez mais nisso. Nós tivemos o RenovaBio, que foi um grande avanço e que infelizmente não conseguiu ainda chegar no ponto que precisa chegar, mas o Brasil tem condições de ser, talvez, o Oriente Médio do combustível limpo.
né? Você imagina onde que pode chegar isso. Então, todas as legislações criadas é justamente nesse sentido, dando ao produtor o direito de poder diminuir o custo disso, usufruir do combustível direto também no posto, né? Isso é uma discussão muito ampla, algumas regiões querem, outras regiões não querem, mas o fato principal é que precisa cada vez mais entender que o Brasil precisa avançar ainda mais na energia limpa, na energia verde que nós temos. Temos capacidade de produzir mais isso, um potencial enorme para o biodiesel e um potencial enorme para o etanol. Então, eu não tenho dúvidas que estados como Mato Grosso, por exemplo, têm muito ainda que avançar e melhorar sua qualidade nessas legislações. Perfeito. Falando agora de outro assunto, eu não sei se isso já foi discutido pelo IPA, mas com certeza chegou à ciência do senhor, com relação à marcação de ferro quente em animais. O próprio INDEA aqui de Mato Grosso já determinou um tempo, um prazo até junho do ano que vem, para que os produtores rurais registrem as marcas no intuito de evitar roubos, assaltos, roubo de gado nas regiões, certo? Porém, isso tem gerado uma polêmica muito grande. Tem projetos de lei já para acabar com essa prática no Congresso. E eu queria saber o que o IPA pensa sobre isso, né? Qual a questão que envolve o IPA e o que ele poderia trazer para a gente. É o trabalho de rastreabilidade, né? A nossa pecuária é uma exigência já do mundo, e todo mundo já trabalha com isso, com a rastreabilidade, para entender não só na questão do roubo de gado, de tudo isso, mas também da origem desse gado. Hoje o mundo quer saber da onde a França quer saber onde está comendo aquela carne, de onde que ela nasceu, qual que é a origem daquele animal. Então isso, a rastreabilidade é algo que vem crescendo cada vez mais, há sim uma necessidade, ela só não pode ser confundida com as questões ambientais, né? É uma diferença e não pode querer colocar tudo dentro da mesma vala. A rastreabilidade ela é importante, ela avança e aí volta a tratar de um assunto importantíssimo, da tecnologia, que acaba arremetendo a um outro tema, que é a nossa conectividade. 70% da nossa área rural não tem internet. Então, há muita exigência na questão tecnológica, há muitas exigências nas questões de rastreabilidade, mas às vezes falta a internet para poder emitir uma informação, às vezes, para poder fazer uma carga de transporte de qualquer tipo de produto. Então, o Brasil precisa corrigir essas situações ainda para poder alcançar, de fato, a transparência que precisa ter em relação à nossa produção no interior do Brasil. Perfeito. Passando agora para o próximo assunto, sobre recuperação judicial. Eu também já ouvi o senhor comentar a respeito desse tema e citou até um exemplo entre os produtores rurais que necessitam da recuperação judicial e das tradings, certo? De incluir as tradings nessa recuperação. O que o senhor pode trazer para a gente desse assunto? Eu acredito que essa disputa está praticamente vencida, né? É claro que existe, por parte do produtor rural, uma defesa do produtor rural, ele alega que se ele, quando tem qualquer tipo de crise ou falência, ele pode buscar recuperação judicial e, às vezes, vai deixar de pagar o posto de gasolina, o borracheiro, o supermercado, e a grande luta é que as trades e os bancos não querem estar inclusas dentro dessa situação. Isso tudo está sendo pacificado, já foi colocado em leis, né? Eu acho que isso é um avanço que já teve, e é um bom debate, e aí o IPA participou disso, um bom debate entre o setor da indústria, aquele que empresta o dinheiro para produzir, e entre o produtor rural. Então, esses dois debateram muito. Claro que ainda não estamos aí no céu de brigadeiro nessa situação, mas avançou muito a legislação e eu acho que está caminhando para chegar no ponto final de tudo isso. O que temos hoje já pacificou bastante. Perfeito. Agora sobre o PL 3.729 de 2004, que trata do licenciamento ambiental. Essa é uma questão um pouco confusa para muitas pessoas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente do que se trata esse PL e como ele atinge o setor e também, óbvio, a participação do IPA nisso. A participação total, né? Muito mais da frente parlamentar da agropecuária, como eu disse, nós somos apenas uma retaguarda dessa frente, né? E a história, o que a gente faz no IPA é justamente esse estudo, toda a argumentação técnica. O problema do Brasil é que nós temos muitas críticas do setor ambiental, mas não temos uma legislação clara sobre isso, mas com muitas regras rígidas. Aliás,
o Brasil é o país que tem as regras e os critérios mais rígidos do mundo. Se nós aplicarmos o Código Florestal brasileiro em qualquer país do mundo, vai virar uma guerra civil lá, né? Ninguém vai conseguir, de fato, cumprir com a nossa regra do Código Florestal brasileiro. Então, o Brasil tem regra suficiente para ser um país sustentável, ecologicamente correto, mas há exageros nisso. Há tantos exageros que nós não conseguimos construir uma ferrovia no Brasil devido às questões de licenciamento ambiental. Nós não conseguimos pavimentar estradas que já são utilizadas há mais de 50 anos, elas são utilizadas por carretas, bitrens, ambulâncias, automóveis, né? Mas não consegue pavimentar, não tem nenhum impacto ambiental mais nessa estrada se pavimentar, porque ela já é utilizada, mas não consegue pavimentar devido às travas do licenciamento ambiental e às questões ideológicas. O Brasil precisa virar essa página, modernizar a lei, e você precisa entender que quando você compra uma propriedade, principalmente na Amazônia Legal, não apenas no bioma amazônico, você vai comprar aquela propriedade e você tem direito de abrir naquela propriedade para produzir apenas 20% dessa propriedade. Então, você já tem ali, na instalação da propriedade, você já tem onde tem uma nascente, onde tem um córrego, onde tem um rio, onde tem a sua reserva ambiental e onde tem a área que você vai poder produzir. Na legislação atual, se você estiver produzindo soja e resolver produzir a pecuária, você tem que ter novos licenciamentos ambientais. Isso é um grande erro. Você, para produzir alimentos, precisa de licenciamento ambiental. Para plantar uma árvore, você precisa de licenciamento ambiental. É o único país do mundo que tem esses critérios, que tem essas burocracias. Mas não existe no mundo nenhum lugar onde o proprietário rural é obrigado a manter uma reserva em pé e não é remunerado por isso. Então, o licenciamento ambiental ele precisa ser rígido na instalação da propriedade. Depois disso, o proprietário, quando ele mudar a cultura da sua produção, é um problema dele. Ele não está avançando em áreas de reserva. Ele está fazendo dentro da área que já está aberta e ele não precisa de toda essa burocracia para colocar uma caixa d'água, para colocar irrigação, para poder fazer uma construção de um armazém, que ele está dentro dos seus 20%. Então, na Amazônia brasileira, é como se você tivesse uma casa de 6 quartos e você poder utilizar apenas 2. Então, e os outros 4 você tem que deixar reservado, limpo, e ele não pode estragar. Se estragar, você ainda vai pagar uma multa por isso. E o produtor rural é tratado desse jeito. O licenciamento ambiental, a apresentação dessa lei é para desburocratizar, dar eficiência, dar transparência e ser auto-aplicada, onde, de fato, o produtor entende aquilo que está escrito, não precisa só do advogado para entender aquilo, não precisa de especialista, onde quem vai prestar o serviço pode entender aquilo. É imprescindível para destravar o Brasil. Perfeito. Uma das ações que podem ajudar nessa financiamento, realmente ajuda financeira ao produtor a manter essas áreas é o mercado de carbono, que já é um assunto um pouco antigo. O mercado de carbono já vem sendo falado há muito tempo, porém agora ele ganhou uma força muito grande. Eu queria saber, dentro do IPA, o que as entidades pertencentes ao IPA discutem com relação a isso, com relação da regularização do mercado de carbono. É óbvio que tem a parte científica, né? Fazer o cálculo exato disso, de emissão e de fixação, mas o que as entidades podem trazer para a gente sobre esse assunto? É um grande entusiasta desse assunto, é o próprio ministro Joaquim Leite, né? Ontem mesmo estive com ele. Ele, na COP, vai ser tratado disso. E o mercado de carbono é um mercado que está vivo. Ele ainda, o único problema dele é que ele não conseguiu, de fato, ter o seu sucesso, ter uma quantidade de adesão, porque nós temos alguns problemas. E qual é o principal problema dele? Como é que você mede o carbono? O carbono ele não é líquido e nem sólido. Ele não chega no supermercado e fala que eu quero 1 quilo de carbono, eu quero vender 1 litro de carbono. Não funciona assim. E hoje a regra que nós temos para poder medir o carbono naquela propriedade, ela é a mesma métrica da Europa, que é uma realidade totalmente diferente. Lá o combustível é fóssil, lá é outro clima, é outra situação. Então a produção, por exemplo, de soja no Brasil, ou aquela reserva de árvore em pé, precisa ter a própria métrica e o próprio método brasileiro, com a nossa peculiaridade, com a nossa técnica. E ainda nós não temos isso, não foi criado isso. Então tem muita dificuldade em você ter um produto no Brasil, e o Brasil tem o maior potencial para isso no mundo, eu acredito, pelo menos entre os 4, 5 do mundo, mas
não tem uma regra própria, não tem uma técnica própria, uma métrica própria e nem um método próprio para poder fazer a medição desse carbono. Então, essa é uma das maiores dificuldades, mas o mercado está aberto, muita gente interessada, muita gente correndo atrás, muita gente querendo comprar áreas de reservas em grande quantidade, exatamente para poder explorar o mercado de carbono, que eu acho que é o mercado do futuro, que já é da realidade de hoje, porém que ainda precisa ser avançado em alguns pontos. Perfeito. Senhor Nilson, infelizmente a gente chegou ao final do nosso tempo. Queria agradecer a presença do senhor. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E nós estamos aqui literalmente de porteiras abertas sempre que o IPA precisar, tá certo? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. E se você quiser acompanhar novamente esse programa ou assistir qualquer outro Porteira Aberta, é só acessar a nossa plataforma de streaming, o agroplus.tv. Eu fico por aqui, te espero no próximo sábado, no próximo Porteira Aberta. Até lá!